Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, sou Guilherme Pfeiffer, faço parte da equipe de engenharia de aplicações aqui da Datacom. No vídeo de hoje, vou trazer um assunto muito aguardado entre os clientes da Datacom, o RSVP com estabelecimento de caminho utilizando o SplitPath, que foi lançado na versão mais recente de firmware, a 7.2. Nesse vídeo não iremos aprofundar tanto na parte conceitual do protocolo, vou fazer uma pequena introdução bem superficial nos conceitos e em seguida irei focar na construção dos túneis, mostrando alguns cenários e suas particularidades. Outro recado importante, o objetivo desse vídeo é focar apenas no RSVP, então não vou abordar assuntos de configurações de infraestrutura, mostrando a configuração da interface L3 e do OSPF que são necessários para a configuração do MPLS. Então, bora lá para o conteúdo. Então vamos dar início ao conteúdo. Alguns conceitos e nomenclaturas utilizadas no RSVP. Túnel TE é unidirecional. O que quer dizer isso? Cada equipamento precisa ter seu próprio túnel. Então, um exemplo, se eu tenho o switch A e B, eu preciso ter um túnel do switch A para o switch B, um túnel do switch B para o switch A. Head-end e tail-end é uma nomenclatura muito utilizada. O head-end é onde o túnel começa, tail-end é onde o túnel termina. Então, head-end, o túnel do A para o B, head-end é o A, tail-end é o B. Quando eu falo do túnel do B para o A, o head-end é o B e o tail-end é o A. No RSVP, os túneis somente são suportados na mesma área OSPF, informação muito importante, somente intra-área. Strict Route, caminho percorrido salto a salto. Então, quando eu configuro o path utilizando o Strict Route, mais para frente nós vamos ver certinho isso nas configurações, eu utilizo somente o IP da interface L13, então ele vai equipamento por equipamento. Enquanto que o Loose Route é um caminho formado por saltos estratégicos, que eu posso estar usando tanto o IP da Loopback como da interface L3. E eu não preciso ir equipamento por equipamento, eu consigo fazer alguns saltos e dizendo por onde que eu tenho que passar para chegar até o destino, sem precisar falar um por um como o Strict, né? O uso de Strict e Loose pode ser mesclado dentro do path. Muito importante também, o pessoal geralmente faz confusão, acha que quando usa o Strict é somente Strict, quando usa Loose, somente Loose. Não, você pode fazer uma combinação dos dois para ter um túnel da forma que você deseja. Alguma coisa de configuração agora. As VLANs, portas, interface L13 e OSPF, como eu comentei, não vou entrar muito nesse detalhe, mas precisa ter essa infraestrutura pronta, né? Habilitar no OSPF o envio da LSA Type 10 opaque. Então, como é que habilita isso? Router OSPF 1, VRF, dentro do SPF aqui, MPLS-TE, Router ID, Loopback 0. Habilitar o RSVP nas interfaces L3, MPLS, RSVP interface L3 e o nome da interface. A configuração dos caminhos, né, que são os paths, MPLS Traffic Engineer, SplitPath, o nome que você desejar, Hope, aqui você vai botar um número nesse range aqui, IPv4 Next Address, e aí aqui o IP, né, seja da interface L3 no caso do Strict, ou interface L3 ou Loopback no caso do Loose. Quando eu uso Loose eu prefiro utilizar Loopback, mas você pode estar usando também a interface L3. Só tenha em mente que usando a interface L3 com o Loose não significa que ele vai chegar por aquela interface. Se tiver outros caminhos, pode ser que ele vá por outro caminho, ele vai passar por aquele switch que contém aquele IP. Configuração do túnel, interface túnel TE, ID do túnel, name. Aqui é muito importante sempre usar esse name e depois quando eu der o show no equipamento vocês vão entender. Isso aqui ajuda bastante porque os túneis eles são divulgados para os demais, né? Então se você usar só o ID e você criar o túnel ID, mantendo aquele exemplo do A e B, o túnel ID 1 no switch A e o túnel ID 1 no switch B, quando você der o show, vai aparecer lá duas vezes o túnel ID 1, né? Você vai conseguir distinguir ele pelo destino, pelo IP de destino, você vai ver que ele é de outro equipamento. Quando você bota o name, que eu gosto de utilizar esse padrão aqui, começar o nome com o túnel de onde, o equipamento de onde está começando o túnel, para onde está indo no final do nome, né? Então isso aqui ajuda bastante no troubleshoot. Destination, então para onde que vai esse túnel, né? O IP de destino, daí aqui vai o IP da loopback, path option. Então aqui eu botei só um path option como exemplo para mostrar a configuração, mas depois quando a gente mostrar os cenários vai ficar um pouco mais claro isso aqui. E aí o path name que já tinha sido configurado lá no exemplo anterior.
aqui a configuração, um exemplo de VPN, né? Peguei só o VPWS, mas poderia ser VPLS também. Então, a configuração ela vai ser normal, né? Igual a quando você configura o LDP, por exemplo. O que vai diferenciar para quando você usa o RSVP é a inclusão aqui dentro do neighbor, indicando o túnel, né? O restante da configuração é exatamente igual ao que é feito para o LDP. Então, aqui um exemplo de cenário, né, onde eu vou demonstrar alguns exemplos. Aqui a gente vê sinalizado o head end e o tail end, que é de onde para onde o túnel está indo, né? Para esclarecer, nos exemplos que eu vou demonstrar aqui, eu vou sempre demonstrar a posição de um switch com relação aos demais. Não vou demonstrar a configuração do outro lado para não deixar o vídeo muito extenso, né? Sendo que a configuração é exatamente a mesma, é só replicar no sentido inverso. Então aqui, como a setinha já demonstrou, a gente está indo desse IP final 1 lá para o IP final 8, certo? Então aqui eu tenho algumas possibilidades de caminho. O caminho 1 que eu poderia estar fazendo é esse que a setinha está demonstrando. Aqui o caminho 2. Caminho 3. Caminho 4. E o caminho 5. Então, como que eu faço esses caminhos, certo? Algumas formas de configurar esse túnel indo lá para o 8, partindo do 1. Então, aqui em cima, a configuração do path, utilizando o lose, né, com a loopback do 8. Então, o que acontece? Se eu fizer essa configuração aqui, e aqui embaixo o túnel, né, como é que configura o túnel? Então, botando só esse path aqui, ele vai vir daqui para cá e vai escolher o caminho, né? Por exemplo, se ele escolher esse caminho aqui do meio e esse caminho for interrompido, ele vai conseguir convergir por cima ou por baixo. E se outro desses caminhos cair, também vai conseguir. Então ele é capaz de ir por qualquer um dos caminhos, porque eu não estou especificando nada aqui no meio. Eu simplesmente disse para ele ir para lá, para aquele IP lá do final, certo? Então ele vai se achar sozinho. Já nesse exemplo 2, por exemplo, eu estou dizendo o IP aqui desse segundo switch aqui, 1.2, né? Então, o que acontece? Aqui no túnel, dá para ver que o túnel é lá para o 8, como o anterior, só que ele tem que passar por esse aqui, que é isso que eu estou dizendo aqui no lose, certo? Então, como é que ele poderia fazer? Ele teria o caminho 1, passando por lá, pelo 2, e o caminho 2 também passando pelo 2. Ele poderia estar utilizando esses dois caminhos. E o que acontece? Se cair o caminho que ele escolheu, ele vai conseguir comutar isso utilizando o mesmo path ainda, tá? Eu tenho algumas opções que poderia fazer esse caminho usando mais de um path, né? Então, mais para frente eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, mas uma informação muito importante aqui é o seguinte: quando ele comuta o caminho utilizando o mesmo path, o caminho anterior que estava sendo utilizado, quando ele retornar, o link voltar, enfim, o equipamento que estava ali no meio for restabelecido, ele não vai comutar de volta o sentido do tráfego para lá. Ele vai ficar por onde ele está passando. Só vai mudar caso esse novo caminho seja interrompido, aí sim ele muda. Quando eu tenho isso sendo feito através do path, ele volta, tá? Mas deixa que quando chegar nesse exemplo vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui uma outra forma de configurar, então eu poderia dizer o IP3 lose, ó. Então aqui já restringiu, né? Eu não consigo ter mais de um caminho usando esse path, apesar de eu ter usado aqui o lose, né? Então eu digo o seguinte: vai por cima, passa pelo 3 e chega lá no final. Outra forma que eu poderia fazer isso é dizer o IP da interface L3 aqui do 2, o IP da interface L3 aqui do 3. Só que isso daria um pouco mais de trabalho, eu teria que configurar 2 saltos para chegar lá. Bom, aqui nesse exemplo 4, eu quero que o túnel vá por esse caminho, certo?
Então, como é que eu faço isso usando uma combinação aqui? Aqui, na verdade, como é só um equipamento que tem aqui, eu poderia usar tanto strict como lose, mas eu usei lose. Por exemplo, imagine que tivesse mais equipamentos aqui e só tivesse uma opção de caminho, né? Não tivesse aqui, ó, aqui tem duas opções, ó, ele pode ir reto ou pode subir aqui, né? Então, imagine que tivesse mais aqui. Ao invés de configurar um por um, usando o strict, eu poderia configurar um lose até aqui o 4, porque se eu configurar o lose no 5, ele poderia vir aqui por cima e vir aqui, né? Ou poderia vir aqui direto. Provavelmente o caminho principal seria reto aqui, porque é o caminho mais curto. Mas com esse mesmo path, ele poderia, se caísse esse link, ele viria aqui para cima. Quando esse link voltasse, ele não voltaria para cá, a menos que esse caminho de cima caísse, né? Então, assim, eu quero que esse path que eu estou construindo, ele só vá por aqui. Se cair, ele não vá por outro caminho, utilizando esse mesmo path. Então, o que eu fiz aqui? Uma outra coisa. Eu saltei de 10 em 10 aqui para deixar um espaço, caso... Isso aqui é mais uma questão de boa prática, né? Caso futuramente eu venha inserir um equipamento aqui no meio, eu tenho espaço entre esses dois saltos aqui para colocar, assim como aqui no começo, né? Mas eu poderia colocar eles em ordem, 1, 2, 3, enfim, isso fica muito a critério de quem está configurando, certo? Então, o primeiro salto do exemplo 4 é o lose aqui no 4, depois o strict no IP da interface aqui do 5, né, o 18, e o próximo salto, o IP 22, aqui no final do túnel, certo? Então aqui está a configuração do túnel, usando só esse path. Se cair qualquer um desses caminhos aqui, esse túnel vai ficar down. Aqui, o mesmo túnel ainda, com mais umas opções de path, certo? Então aqui repetiu o mesmo exemplo anterior, mas aqui eu acrescentei o path exemplo 5, que é um lose passando pelo 3, e depois o strict apontando aqui no 10. Até, na verdade, aqui, se eu quisesse... Bom, não, eu ia dizer que não precisava desse strict, mas o que poderia acontecer? Se eu deixo só o lose, ele poderia optar por esse caminho aqui também, tá? Então, com essa definição que eu fiz aqui, ó, cadê? Lose 3, ó, ele vai passar por aqui. Na verdade, ele poderia ir por aqui por baixo também, né? Lose 3, ó, ele pode vir tanto por aqui como por aqui. E aqui, só que na parte do 3 para o 8, ele não pode vir por baixo, ele só pode vir por aqui, né? Só que assim, esse path eu construí ele para ser um caminho redundante, né? Então eu já estou considerando que esse caminho aqui do meio está com algum problema. Então provavelmente ele vai vir por aqui. E o caminho, o exemplo 6 aqui, na verdade, né? Eu botei só um lose pelo 7, porque, veja aqui, ele é usado como a terceira opção, tá? Mas também, para ir passando pelo 7, ele só pode ir por esse caminho verde, ó. Ele não consegue fazer outro caminho para chegar no 8, né? Ele não tem uma conexão aqui no meio, então não teria por que eu usar strict configurando o 6 e o 7 aqui. Eu posso botar simplesmente o 7 e ir direto lá pro final do túnel. Aí aqui só para exemplificar como é que é a questão do balanceamento, né? Então utilizei os mesmos paths, só que criei um segundo túnel no mesmo equipamento aqui, no head-end, certo? E inverti a ordem dos paths aqui dentro do túnel. Ó. Então eu estou indo ainda para o mesmo destino, ao invés de começar com o path exemplo 4, eu comecei com o 6, né? Que vai aqui por baixo. Então com isso eu consigo ter uma divisão. Eu posso criar algumas VPNs utilizando o túnel 1, que a prioridade é aqui por cima, né? E criar outras VPNs utilizando esse túnel 2, passando aqui por baixo. Então tem uma divisão, ainda poderia fazer outro túnel passando aqui por cima, né? Então eu estaria aproveitando os 3 links, os 3 caminhos, na verdade, né? Para fazer um balanceamento. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre troubleshoot. Eu vou mostrar uma forma de fazer troubleshoot que é muito eficiente, né? Ela dá um pouquinho de trabalho, dependendo do tamanho da rede e da distância que o túnel está percorrendo, mas ela é uma forma simples e fácil de entender. Existem outras maneiras, né? Uma delas seria usando o show do SPF Opaque, que ele te mostra o caminho, né? Só que ele é um pouquinho mais complexo de analisar, então eu prefiro mostrar esse modo aqui que é simples e direto para resolver, tá? Então digamos que eu quero
fazer aquele mesmo túnel de antes, né, indo lá para o switch 8, e eu usei essa configuração aqui, né, use 1.8, ali o final 1.8, que é direto o equipamento lá. Eu não defini ninguém no meio, disse, olha, vai por qualquer caminho. E esse túnel não subiu, certo? Eu vi lá que o túnel não subiu. Na maioria dos casos, é alguma configuração aqui no meio que faltou. Ou é habilitar o opaque no SPF de algum equipamento, por onde tem que passar. Nesse caso aqui, como ele tem 3 opções de caminho, muito dificilmente, se eu esqueci em um só, o túnel subiria, porque ele poderia passar por um dos outros caminhos, né? Mas outra configuração que também é muito esquecida é habilitar o RSVP em alguma interface, certo? Então, digamos que esse túnel que não subiu, o que eu faria para descobrir onde está o problema? Eu voltaria alguns equipamentos, alguns saltos, chegaria mais perto do equipamento. Se é muito distante, eu sugiro sempre ir de 2 em 2 para poupar um pouco de trabalho. Não precisa ser para o equipamento logo à frente, né? Pula uns 2, configura um túnel para esse outro equipamento, né? Então, eu configurei e uso o strict, porque daí eu consigo ir garantindo que aquele caminho que eu estou percorrendo está funcionando. Porque se esse túnel aqui não subir, eu sei que o problema está num espaço num espaço menor, né? Porque antes eu tinha toda a rede para procurar. Então tem que sair revisando configuração, às vezes fica um pouco difícil de encontrar aonde exatamente está o problema. Assim eu consigo achar exatamente o ponto onde está esse problema e aí eu analiso a configuração só naquele ponto. Então eu fiz um túnel aqui apontando para o 5 e fiz um strict usando esses 2 saltos aqui, ó, o 14 e o 18, certo? Então se esse túnel subir, eu sei que o problema não está aqui entre esses 2, certo? Então eu faria o próximo salto aqui e traria ele até o 8, vindo por esse caminho do meio. Se ele subir aqui, eu sei, não, beleza, esse caminho está ok, eu poderia testar os outros caminhos. Outra coisa que é interessante, quando eu tenho mais de um path dentro do túnel, sempre só um path vai ficar up, né? A segunda opção, se todos estão ok, todos os caminhos estão conseguindo chegar até o destino, sempre o que está em primeiro ali vai estar up e os demais vão estar down. É importante que você crie um outro túnel ou apague esse túnel e bote nesse mesmo túnel esses paths secundários como primários ali, para validar que eles estão ok, porque vai que você não faça essa validação. Em algum momento o caminho escolhido, né, por você como primário tem algum problema e quando ele for como tá, pode ser que aquele caminho não suba. Então é sempre importante validar todos esses caminhos no começo, na criação da configuração. Bom, aqui agora eu vou estar demonstrando na prática um cenário que eu tenho montado aqui, né? Vou mostrar o CLI, vou mostrar algumas configurações nesse cenário aqui que eu estou apresentando, tá? Então, aqui eu também tenho um MikroTik e um Huawei. Não vou mostrar as configurações deles, é só o objetivo de mostrar que eu consigo passar por esses equipamentos, né? Não tem grandes mistérios nisso, é só estar habilitado o RSVP. Então, seja usando o Affinity Bits, que é a outra forma que a gente tem de configurar o RSVP ou o Explicit Path, independe de como está configurado lá. Ele precisa estar com o RSVP configurado e vai passar tanto um como o outro, né? Porque, na verdade, eu estou apontando no Explicit Path, eu estou apontando o IP, então ele é o salto que ele tem que passar por ali, né? As configurações desses equipamentos vai depender muito mais quando eu tenho um túnel partindo deles para outros equipamentos, né? Aí sim é importante visualizar e entender a configuração deles. Para esse contexto aqui, basta apenas habilitar o RSVP, tanto num como no outro, assim como aqui nesse anel DMOS. Então, nós vamos fazer uma demonstração aqui do túnel, vindo aqui do 117.38 aqui para o 117.25. Como eu falei anteriormente, vou fazer a demonstração só do ponto de vista aqui do 117.38, mas tudo que eu falar aqui se aplica quando se fizer o túnel no sentido contrário, que é necessário fazer também, certo? Então, o que eu fiz aqui de configuração? Eu criei aqui um Split Path que eu botei aqui para facilitar o meu entendimento, né, o 117.190 luz, que é um luz passando pelo equipamento 117.90, que é esse equipamento aqui do meio. Ó. Então, quando eu faço isso, eu permito que o túnel escolha
o caminho que ele quer fazer, certo? Só que como esse caminho aqui é mais curto, essa vai ser sempre a prioridade, mas ele pode fazer tanto por cima, como por baixo, como aqui pelo meio, passando por aqui, que vai estar correto. É dessa forma que funciona o Luzi. Então, a configuração do túnel aqui, né, daquele jeito que eu expliquei anteriormente, fazendo referência de onde para onde eu estou indo. E aqui eu botei mais uma observação para eu entender, ali ficar fácil de entender, que é o path que eu estou usando nesse túnel, né? Eu criei alguns túneis aqui para poder exemplificar. Então aqui a configuração da VPN utilizando esse túnel 2, certo? E aí, digamos que essa interface aqui caia, né? O que vai acontecer? Como o Luzi é no 117, 190, ele vai continuar passando por aqui, né? Só que o restante do caminho, né, na verdade, eu não defini. Então, esse mesmo path, veja que aqui no túnel eu só estou usando esse path. Ele vai poder utilizar esse caminho aqui de cima, ou esse outro caminho aqui, né, saindo aqui do 190, ou ainda esse outro caminho aqui, ó, do 190 vindo para o 23, indo para lá. Um dessas três. Claro que ele ainda poderia vir nesse caminho aqui por baixo, né? Só que esse caminho aqui, ele é maior, ele seria a última opção aqui entre essas escolhas aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no SERI, como é que está essa configuração. Ó, aqui está a configuração do Split Path. Tem outros aqui que depois eu vou mostrar. E aqui está a configuração do túnel, que eu já havia mostrado lá no slide. Ó, veja que ele mostra os saltos, então ele está passando pelo 18 e pelo 42. Vamos voltar aqui no desenho. Ó, então, ele está pegando aqui o 18 e o 42 saiu, que eu tirei aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó, o 42. Então, esse é o caminho que ele está fazendo, que é o caminho mais curto, certo? Então, vamos voltar lá para o CLI e vamos dar o shutdown nessa interface aqui para ver o comportamento. Estou aqui já no 117, 190. E aí vamos observar aqui o comportamento do túnel. Ó, pode ver que ele já convergiu e agora ele continua passando pelo salto no 18, só que agora não vai mais para o 42 que está downlink, ele está passando pelo 46, pelo 65. Vamos dar uma olhadinha lá qual que é. Então ele está vindo até o 190, vem aqui no 46 e vai aqui pelo 65. Foi esse o caminho que ele escolheu, mas ele poderia ter escolhido qualquer um desses outros aqui, né? Então, se esse caminho aqui vier a cair, ele vai convergir para esses outros também. Aqui nós temos uma outra opção de túnel, que agora, nesse cenário, eu não deixo o equipamento escolher, certo? Pelas configurações aqui, ó, eu restringi exatamente, então eu chamei o Split Path linha norte e linha sul. Ele só vai por esse caminho aqui, se qualquer trecho desses cair, esse path aqui fica down, né? Então veja que aqui dentro do túnel eu coloquei como primeira opção a linha norte, segunda opção a linha sul. Aqui vai um recado importante, que é aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Se esse caminho aqui, onde o túnel está indo, cair, ele vai convergir aqui para baixo. Quando voltar o link que caiu, onde estava a falha for recuperada aqui em cima, ele automaticamente vai convergir aqui para cima de novo, porque cada um desses paths aqui
só passa por um caminho, ele não consegue, o mesmo PF não consegue convergir por outro caminho. Se o PF conseguisse convergir por outro caminho, igual era o do exemplo anterior, que era aquele lose que podia escolher diversos caminhos, ele não iria voltar, ele só iria voltar numa situação onde houvesse uma nova queda. Então, esse exemplo aqui, talvez não precisasse, é que no meu cenário tem muitos links de todos para todos, né? Então é muito difícil usar lose e strict para restringir exatamente um caminho que não consigo ir por outros caminhos. Eu tive que usar tudo strict aqui. Mas em alguns outros cenários pode ser que seja possível usando lose e strict, né? Tudo vai depender de se existem caminhos, alguns trechos do caminho onde o equipamento não tem mais de uma opção para ir, né? Então, aqui já estão os IPs certinho que estão mostrando aqui, e aqui da linha sul, eu vou forçar uma queda aqui, e aí a gente vai ver que ele vai como tá aqui para esse lado sul. Então vamos dar uma olhadinha no CLI, como é que tá isso aqui. Ó, aqui estão os saltos que ele está fazendo. Então ele vai para o 1, 6, 38 e 62. Um, 6, 38 e 62. Aqui. Então nós vamos derrubar agora a interface. Deixa eu só verificar qual que é a interface mesmo. Vamos derrubar aqui, ó, a interface Render 1/1/2 e ver ele como tá para cá. Antes vamos dar uma olhadinha, eu estou gerando um tráfego aqui, vamos olhar o que está acontecendo. Deixa eu habilitar ele aqui. Ó. Aqui ele está passando na VLAN 1001, que é a VLAN da VPN criada ali. Eu criei 4 fluxos, tanto num sentido como no outro. Tá? Então nós vamos olhar sempre da esquerda para a direita, mas aqui eu deixei os dois passando para a gente analisar. Então aqui na tela, aqui na parte da direita, ó, a gente pode ver que não está tendo nenhuma perda, estão passando, né? Eu vou deixar ele incremental, que aí a gente consegue ver as perdas. E aí eu configurei 4.000 pacotes no total, que dá 1.000 para cada fluxo, que assim a gente pode ver o tempo de convergência em milissegundos, né? Porque cada fluxo tá vendo 1.000 pacotes, ele divide aqui esses 4.000 entre os 4, e aí a quantidade de pacotes perdido é equivalente ao tempo em milissegundos, para não precisar fazer a conta aqui. Então, vamos derrubar lá a interface. Ó, veja que o caminho já mudou, né? Então agora ele vai pelo 10, 50 e 65. Ó, 10, 50 e 65, certo? Vamos ver o gerador como é que ficou.
Ó, no sentido da esquerda para a direita, né? Então esse fluxo aqui está indo da esquerda para a direita, ficou em torno de 447 milissegundos, né? Porque o link está diretamente conectado. No outro sentido, o túnel tá mais para o final do túnel, não está diretamente conectado onde o túnel começa. Então sempre vai ser um pouco pior, né? Isso aqui varia dependendo do cenário, dependendo do local da queda, né? Às vezes é mais rápido. Dificilmente vai ser muito mais lento que isso, mas aqui ficou perto de 1 segundo. Aqui, antes de restabelecer o túnel, vamos só dar uma olhadinha como é que está a tabela dos túneis, que eu só mostrei especificamente os túneis que eu estava exibindo no slide, né? Bom, aqui tem diversos túneis porque eu tenho outras configurações aqui, né? Mas a gente está olhando agora esse exemplo aqui do túnel 3. Né? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira opção do túnel 3, ela está down, que é onde eu dei o shutdown. A outra opção está up. Quando eu voltar o link que eu derrubei, isso vai inverter. Esse aqui vai para down e esse aqui vai para up. Ó, olhando aqui, a gente consegue ver aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? No meu exemplo aqui não aconteceu, porque eu não repeti o ID dos túneis em nenhum equipamento. Ó, e eu consigo ver isso pelo IP de destino. Ó. Eu consigo ver que todos esse ID 1 aqui, ó, eles são do mesmo switch, ó, pelo nome que eu coloquei lá, é do 38, que é o equipamento que eu tô, indo para o 117.25, né? E aqui eu vejo o destino. Ó. Mas se eu tivesse repetido o túnel em algum equipamento, o ID do túnel, ia aparecer aqui, né, outros IDs, e aí a forma de diferenciar seria pelo nome e olhando aqui o destino. Isso ajudaria nesse entendimento. Mas eu consigo ver que aqui, ó, ele tem um túnel que ele aprendeu do 25, ó. Nós estamos no... Aqui está 17 porque é o IP da interface MGMT, mas ele é o 117.38, né? E ele tem aqui na tabela o túnel que ele aprendeu lá do outro equipamento. Esse de cima aqui, na verdade. Esse túnel aqui, ó. Só que quando ele aprende, ele só aprende o path que está up, né? Então, no equipamento local, a gente sempre enxerga o path up e down, quando tem mais de uma opção, né? Que é esse caso aqui, ó. Aqui, tô marcando errado. Que é esse caso aqui, ó. Mostra o up e o down. O que ele aprende, ele só mostra o up. Né? Então, vamos retornar aquela interface ali e a gente vai ver que isso aqui vai inverter. Ó, veja que ele já inverteu. Ele voltou para esse path aqui que tem uma instância menor. Então ele tem uma prioridade de maior do que o outro, né? Eu quero que sempre seja esse aqui, quando o caminho estiver íntegro, ele prevaleça. Então agora eu vou só fazer uma demonstração rápida aqui do túnel passando até o mesmo destino que eu estava fazendo antes, só que agora passando pelo Huawei, né? Então eu fiz aqui um path que eu chamei de via Huawei e eu usei um lose com o IP da loopback do Huawei. Aqui eu criei um túnel, só coloquei esse path do Huawei, então se esse caminho aqui, qualquer um desses links cair, esse túnel vai ficar completamente down, né? E aqui está a configuração da VPN, igual às demais. Eu utilizei a VPN 1002 e o túnel TS5. Aqui, ó, via Huawei.
Aqui está o túnel. Aqui está os VPNs, ó, VPN 1002 passando pelo HAL e Up. Ó, e aqui eu estou injetando um tráfego nela, nos dois sentidos, e eu consigo ver que está passando. A mesma coisa a VLAN do MikroTik. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou mostrar. Ó. A VLAN 1003, que está passando pelo MikroTik. Aí o MikroTik, eu criei um LUZ passando pelo 110, que é o MikroTik, 110, e outro passando pelo 117.230, que é esse equipamento aqui, ó. Só que veja, ele vai sair aqui do 117.38, então ele vai passar por aqui, vai descer no 117.90, vai passar pelo 230 e depois ele tem uma série de possibilidades aqui, né? O caminho primário que ele vai escolher é o caminho direto aqui para o 117.25, que é o mais curto. Então, o caminho vindo pelo MikroTik, né? Ele vai passar aqui pelo MikroTik, chegou aqui no 230 e tem essas possibilidades todas aqui, tá? Vou só mostrar ele aqui também, o túnel, como é que está configuradinho. Túnel 6. Aqui tá, dá para ver que ele tá up também aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o Affinity. Aqui. Split Path via MikroTik. E aqui a configuração do túnel. Bom, pessoal, o conteúdo que a gente tinha para passar sobre RSVP era esse. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês de alguma forma e se conseguir, não esqueça de deixar seu like aqui abaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal da Datacom, aproveite e faça isso agora e receba notificações quando lançarmos novos vídeos. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, iremos deixar um link para um artigo no blog da Datacom tratando sobre esse mesmo assunto, RSVP com Split Path. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, utilize os comentários aqui abaixo do vídeo. Quero aproveitar também para reforçar que a Datacom disponibiliza o EAD de forma gratuita e também temos nosso canal de suporte que está lá disponível para ajudar vocês. Não deixe de acionar o suporte sempre que você precisar. Até o próximo vídeo.